Bem-vindos à Soma dos Dias, o podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. No episódio 11 olhamos para tudo o que se tem passado na Operação Picoas relativa à Altice. A semana passada soubemos das cerca de 90 buscas, incluído na sede em Lisboa. Soubemos ainda que o Estado e o Grupo Altice podem ter sido lesados em mais de 100 milhões de euros e sabemos que há, para já, 4 arguidos. Nesta edição, olhamos ainda para as eleições em Espanha, que acontecem no próximo domingo, dia 23 de julho, e que colocam frente a frente Pedro Sánchez e Alberto Feijó. Será que Sánchez vai conseguir replicar o que António Costa alcançou por cá e o que significam estas eleições para Portugal? Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira e o Paulo Ribeiro Pinto. Os cuidados técnicos estão a cargo de Inês Alegria. Esta é a Soma dos Dias. 4 arguidos, cerca de 90 buscas na sede da Altice em Picoas, buscas domiciliárias e em empresas e escritórios de advogados. Estado e Grupo Altice podem ter sido lesados em mais de 100 milhões de euros. Dança de cadeiras na gestão da Altice, com a saída de funções do chairman Alexandre Fonseca e Ana Figueiredo a acumular funções. Investigações internas e vários gestores e funcionários suspensos. Tudo isto numa semana. Comigo tenho Vítor Rodrigues Oliveira, editor de empresas. Olá, Vítor. Olá. O que é que está em causa, afinal, na Altice? Estará em causa, segundo o Ministério Público, um conjunto de esquemas feitos ao longo de uma década em que, supostamente, segundo a investigação, o empresário Hernani Vaz Antunes terá colaborado com Armando Pereira, o cofundador da Altice, de que tanto temos falado, para obter vantagens em contratos de fornecimento de bens e serviços à Altice. É uma das circunstâncias. E, portanto, segundo o Ministério Público, aproveitando a posição privilegiada de Armando Pereira na Altice, terão feito vários negócios permitindo conseguir contratos com a empresa no valor de 660 milhões de euros em 5 anos, entre 2017 e 2022, e isto tem que ver com negócios imobiliários, mas também com contratos ligados ao futebol. É um mega processo e é preciso, antes de mais, termos noção que estes dois protagonistas desta investigação, estes dois arguidos, estiveram durante 5 anos sob escutas telefónicas. Portanto, Armando Pereira... Falamos de Armando Pereira, o cofundador da Altice, como disseste, que está acusado de 11 crimes, e também o braço direito, Hernani Vaz Antunes, que são peças centrais na investigação. Sim, no caso do cofundador do grupo Altice, terá de responder por 6 crimes de corrupção ativa, 1 de corrupção passiva, neste último caso de forma agravada, porque pela intervenção que terá tido nas decisões da Altice Portugal quando era presidente da empresa, e há também 4 crimes de branqueamento de capitais, segundo a tese do Ministério Público. E, portanto, o que está em causa é que Armando Pereira, segundo o Ministério Público, foi alegadamente, esta é uma palavra que vamos repetir muitas vezes neste podcast, foi alegadamente corrompido por Hernani Vaz Antunes, amigo de longa data, seu braço direito, e à boleia desta parceria, os dois em conjunto terão alegadamente corrompido outras empresas, 2 delas na Altice Portugal. Uma dessas pessoas que poderá ter sido corrompida, alegadamente, vamos aqui sublinhar, será Alexandre Fonseca, que suspendeu, entretanto, as funções. E que era até há poucos dias co-CEO do grupo, que não é arguido. Ele terá alegadamente recebido mais de 100 mil euros em 2017, outros 400 mil euros no ano seguinte, através de sociedades nos Emirados Árabes Unidos e contra faturas falsas, isto no âmbito desse esquema alegadamente montado por Hernani Vaz Antunes e Armando Pereira. Depois, Alexandre Fonseca, outro caso, terá comprado por 200 mil euros uma moradia que estaria avaliada em 1 milhão, terá comprado este imóvel a uma sociedade de Hernani Antunes. Ora, onde é que esta relação nos leva? É que o Ministério Público acredita que Armando Pereira terá dado indicações a Alexandre Fonseca que lhe permitiriam assegurar a contratação de serviços a sociedades de Hernani Vaz Antunes, ou receber comissões sobre estes negócios, ou ainda ver a venda de imóveis a sociedades ligadas a Hernani Vaz Antunes em esquemas que prejudicariam a Altice. Portanto, estamos a falar de um alegado esquema financeiro em que
própria Altice e o Estado terão sido lesados em centenas de milhões de euros. Armando Pereira teria alegadamente esse esquema montado com o empresário de Braga e estamos a falar de diversas circunstâncias. O Ministério Público tem a tese de que as empresas ligadas a Hernani Antunes compravam imóveis que depois passavam para Armando Pereira ou pessoas próximas, e isto serviria para distribuir os ganhos obtidos com esse esquema, o tal esquema que alegadamente os dois terão criados. Um exemplo: no final de 2016, segundo o Ministério Público, uma empresa ligada a Hernani Vaz Antunes comprou um apartamento no norte do país por mais de 350 mil euros. Esse imóvel, quase 2 anos depois, passou para uma mulher que estaria ligada a Armando Pereira e terá passado, alegadamente, de uma mão para a outra sem dinheiro envolvido. Em 2021, esse apartamento voltou para a empresa de Hernani Antunes. Outro caso, este mais próximo, há cerca de um ano, uma empresa de Hernani Antunes, registada no Luxemburgo, comprou um imóvel em Paris por mais de 1.700 milhões, portanto 1,7 milhões de euros. Neste caso, a tese do Ministério Público é de que o edifício foi disponibilizado a Armando Pereira, tendo a cobertura de um contrato de arrendamento feito em nome de uma cidade francesa. Portanto, a teia adensa-se, não é? E não só, Hernani Antunes, entre outros casos, suportou custos com obras na casa de Armando Pereira, construção de uma garagem, equipamentos de ginásio, piscina, decoração. Noutra casa em Paris, a instalação de um ar-condicionado, tudo de graça, segundo o Ministério Público ainda. Portanto, o papel de Hernani Antunes aqui é fundamental e por isso é acusado de 21 crimes, dos quais 8 de fraude fiscal qualificada, 7 de corrupção ativa no setor privado e 6 de branqueamento de capitais. Há, neste momento em que falamos, quatro nomes referidos, 4 arguidos no processo, mas este é um caso que abrange muito Como mais falaste, pessoas. uma teia, não é? Há outras pessoas que são referidas pelo Ministério Público e que poderão, alegadamente, ter colaborado nestes esquemas também. Houve outras pessoas no Grupo Altice que, segundo a investigação, terão beneficiado dos pagamentos de Armando Pereira e Hernani Vaz Antunes. Um deles, Luís Alveirinho, o responsável de tecnologia do grupo, terá passado, supostamente, faturas falsas para poder beneficiar desses esquemas, faturas passadas, supostamente a uma empresa de Hernani Antunes, registada nos Estados Unidos, que lhe garantiria 10 mil euros por mês. E para quê? Para, em fornecimentos de empresas como a Huawei ou a Xiaomi, supostamente a Altice assinar contratos com empresas intermediárias de Hernani Antunes que ganhariam a sua comissão. Alguns outros nomes, Youssef Benchetrit, que é genro de Armando Pereira, era diretor de compras da Altice USA, segundo o Ministério Público, estabeleceu ligação a intermediárias, sendo alegadamente remunerado por essa colaboração através das sociedades de Hernani Antunes nos Emirados Árabes Unidos, mais uma vez. Depois, o pai deste Youssef terá sido usado como testa de ferro para ocultar a participação do filho em várias empresas. Outro caso ainda, finalmente, Hernani Antunes terá colocado numa sociedade contratos de desenvolvimento de produtos fornecidos pela Cisco à Altice, neste caso, supostamente com a colaboração de um francês, Olivier Dusquesne, que tem participações em sociedades portuguesas ligadas a Hernani Antunes. Enfim, a lista, podíamos continuar aqui. Tudo isto numa semana, tudo isto numa cada semana. vez que se levanta um bocadinho o véu, parece que surgem mais casos. Aparecem mais. Isto já levou tudo isto a Altice a tomar algumas medidas? Sim, a Altice, que será vítima deste esquema, já abriu uma investigação. Alexandre Fonseca foi suspenso de funções de co-CEO do grupo e chairman da Altice Portugal.
Ao seu gabinete foi decidido dar licenças, digamos assim, para que fiquem afastados da empresa temporariamente. Entretanto, Ana Figueiredo, que é a Presidente Executiva da Altice Portugal, vai acumular funções de chairman, que era ocupado por Alexandre Fonseca, e há uma responsável da empresa, a Natasha Marti, que passa a ser vogal do Conselho de Administração. Só para referir finalmente, porque eu referi uma longa lista de casos do imobiliário, mas há também casos ligados ao futebol, e aqui entra um dos outros arguidos, a empresária Jéssica Antunes, filha de Hernani Vaz Antunes, que terá alegadamente desviado vários milhões de euros dos contratos de venda dos direitos televisivos que foram celebrados entre a Altice e clubes da primeira divisão. Nesta edição, como é habitual, olhamos também para a próxima semana. No domingo há eleições antecipadas em Espanha e a maioria das sondagens coloca o líder do PP à frente. O que acontecer seria um rude golpe nas intenções do atual primeiro-ministro. Pedro Sánchez decidiu antecipar as eleições depois de uma derrota dos socialistas nas eleições municipais e regionais de 28 de maio. Nesse escrutínio, o PP foi a força política mais votada globalmente. O Juntos pela Catalunha venceu em Barcelona e o partido de extrema-direita Vox entrou em 140 governos municipais de Espanha. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia no Negócios. Olá, Paulo. Olá. Qual era o objetivo de Pedro Sánchez quando antecipou estas eleições? Ora, há muitos analistas que dizem que Pedro Sánchez fez esta antecipação numa jogada para tentar reforçar o seu poder e o número de deputados no Parlamento. É uma jogada arriscada, de facto, e muitos politólogos espanhóis dizem isso. Pedro Sánchez pode tentar aqui fazer essa jogada que fez também em 2019, quando antecipou também as eleições e depois reforçou o número de lugares no Parlamento. Na altura conseguiu mais 39 lugares e coligou-se com o Podemos. Também pode estar a tentar replicar o que aconteceu cá em Portugal com António Costa. Se nos recordemos, o atual Primeiro-Ministro, no final do ano de 2021, não conseguiu fazer passar o Orçamento do Estado, foi chumbado por todo o Parlamento, com a ajuda da esquerda parlamentar, e depois, nas eleições antecipadas, legislativas, do ano passado, conseguiu também maioria absoluta. Pedro Sánchez pode tentar estar aqui a replicar esta jogada de António Costa numa tentativa de se reforçar para, nas eleições de domingo, conseguir mais lugares, se não a maioria, pelo menos ter um reforço de lugares. O atual primeiro-ministro é bem conhecido, mas quem é Alberto Feijóo, que é o principal opositor? Ora, Alberto Feijóo é um líder relativamente discreto, aliás, muito discreto. Ele próprio diz que para alguns pode parecer aborrecido, para a maioria dos cidadãos podem ser qualidades que um primeiro-ministro deve ter, qualidades, diga-se, discrição. Fez a carreira toda praticamente na administração pública. Ele liderou o Serviço Nacional de Saúde numa fase de pandemia, também esteve à frente dos Correios e granjeou nessa altura um grande capital, nessa altura teve um grande capital, ou conseguiu um grande capital político de ser um homem confiável. De ser previsível e, portanto, é esse capital que ele tenta agora recuperar nestas eleições. Ele lidera o PP há relativamente pouco tempo, ele está à frente do Partido Popular desde o ano passado, mas conseguiu fazer uma coisa que não conseguiram anteriores líderes do principal partido de direita, que foi reforçar a votação e também conseguir chegar a outras franjas do eleitorado que o PP não tinha conseguido chegar nos últimos anos, sobretudo depois do mandato de Rajoy, e recordemos que o final do mandato do anterior líder do PP foi muito marcado por questões ligadas à corrupção, muitas suspeitas de altos quadros do partido estarem envolvidos em vários casos. Portanto, o PP, aliás, dizia-se que o PP provavelmente não conseguiria sobreviver a esses casos. Sobreviveu e, de facto, Feijóo conseguiu dar aqui um novo elan ao partido e consegue, em princípio, pelo menos as sondagens aí o indicam,
uma vitória nas eleições do dia 23. O grande desafio aqui de Feijóo será tentar afastar o Vox, que é a extrema-direita espanhola, o principal partido, de uma eventual solução governativa. E de facto é aí também, é neste medo de que a extrema-direita chegue ao poder, que Sánchez está a jogar também nesta campanha eleitoral. Falaste aí das sondagens, o que é que elas têm dito? Ora, as sondagens neste momento, praticamente todas, dizem que Alberto Feijóo vai ganhar as eleições do dia 23. As últimas sondagens, e estou a recorrer a uma plataforma, digamos assim, que o jornal online político utiliza, que se chama a sondagem das sondagens, que é uma conjugação de várias sondagens que são feitas, e a última, que é dia 17, que eles fizeram, dá uma vantagem de cerca de 6 pontos percentuais ao Partido Popular de Feijóo, com cerca de 34%. O PSOE, o partido de Sánchez, anda ali à volta dos 28, 26, mais ou menos. Portanto, há aqui uma vantagem ainda significativa nestas sondagens. Mas sondagens são sondagens, só à boca das urnas, ou quando forem conhecidos os resultados é que sabemos exatamente quem é que vai ganhar. E o que é que significam justamente estas eleições para nós, portugueses? Ora, em primeiro, Espanha é o principal parceiro comercial de Portugal. Portanto, nós, cerca de um quarto, talvez, das exportações vão para Espanha. Mas, mais do que ser um parceiro privilegiado nas relações comerciais, até pela questão geográfica, Portugal e Espanha têm estado, talvez pela proximidade dos dois partidos serem socialistas, no último ano muito próximos e até algumas vezes enfrentando a Comissão Europeia. Recordo, por exemplo, o famoso travão ao preço da eletricidade, o travão ibérico, chamado travão ibérico, que Portugal e Espanha juntaram-se e conseguiram que fosse aprovado e que a Comissão Europeia desse luz verde para que avançasse, implicando uma redução bastante substancial do preço da eletricidade, que deixava de estar indexado ao gás. Bom, agora não vamos entrar em pormenores, mas o travão ibérico funcionou. Outra coisa que também resultou desta proximidade política, talvez, entre Sánchez e António Costa, que foi o corredor do hidrogênio verde, os grandes pipelines do hidrogênio verde para o futuro, com produção aqui em Portugal na zona de Sines e que depois seria transportada por pipelines, por gasodutos, até ao centro da Europa. Também foi uma vitória dos dois líderes. Portanto, há aqui uma ligação muito forte, também a ligação periférica dos dois países. Portugal só faz fronteira terrestre com Espanha, portanto há aqui uma ligação muito forte. Há projetos que Portugal e Espanha têm em conjunto, nomeadamente agora com o plano europeu para fazer face ao plano norte-americano anti-inflação. Há projetos transfronteiriços que podem decorrer desse plano. Temos os caudais dos rios transfronteiriços numa altura de grande aperto, porque já sabemos que vai ser um verão particularmente seco e quente. Portanto, há várias questões que envolvem os dois países e que eventualmente poderemos ter alguma diferença consoante o líder que estiver de um lado e do outro da fronteira. E assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias no Negócios. Obrigada, Vítor e Paulo. Marcamos encontro para daqui a uma semana, porque todas as semanas há sempre histórias para contar. Obrigada por ouvir.